Então, não tenham medo, né, de criar coisas, de se conectar com pessoas, de bater a porta, de pedir favor, enfim, tenham humildade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Mais uma vez com o meu grande amigo, inclusive sou um fã desse cara, que é o Lucas Braga, advogado, especialista em transação tributária e fundador da It's Edu. Nós fizemos um outro podcast com o Lucas e foi muito bacana o bate-papo que nós tivemos ali. E nós ficamos devendo um pouquinho de sugar mais desse cara da parte técnica mesmo, né? Agora nós vamos sugar mais da parte técnica aqui do Lucas. E para me ajudar a fazer isso, eu estou aqui com o meu amigo e sócio Darcy Júnior. Obrigado. Dessa vez o Lucas promete dizer tudo aquilo que não está no Google nem no YouTube. Cara, fala coisas diferentes. Bora. Ele falou que vai ficar um dia aqui para falar isso aí tudo. Enfim, eu tô muito ansioso. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, sócio do Gersino, sou tributarista com ênfase contábil. Espero agregar nessa mesa aqui hoje a fazer as perguntas mais difíceis para o Lucas. Ele disse que eu posso ficar à vontade. Vamos ver. Isso aí. Lucas, obrigado por ter vindo. Darcy é especialista nisso, né? O Darcy é fera. Você falou que é meu fã, eu que sou fã de vocês dois. Do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Obrigado. Vim aprender com os dois também, né? E tenho certeza que é recíproco. Amém. Tamo junto, cara. Vamos lá. Lucas, eu já vou direto então. Como eu falei que esse episódio vai ser já um pouco mais técnico. Para quem não viu o episódio anterior com o Lucas, fica aqui o convite. O Lucas fala da história dele, da transição de carreira, da ascensão dele dentro de uma área, do foco e nichar o trabalho que ele está fazendo e focar na transação tributária, no escritório. Então, vale muito a pena para quem não viu. Acompanhe aí no YouTube e veja o outro episódio que foi muito legal. E já aproveite também para compartilhar esse vídeo, para deixar o seu comentário, nos dar dica de temas para a gente falar aqui. Também no Evox Responde, e a gente precisa muito do seu comentário para a gente saber se nós estamos no caminho certo ou não. Conto com isso, tá bom, pessoal? Assim, nesse episódio anterior com o Lucas, para quem está começando na área, é importante assistir porque ele mostra o melhor caminho para o início de um tributarista. Então, para quem quer, enfim... Facilita, encurta, né, o caminho. Exatamente. Faz enfim, muito sentido. E vou vou fazer um desafio aqui, tá? Quem fizer aqui embaixo uma pergunta mais difícil do que as de Darcy, vai ganhar um prêmio, tá? Eu vou mandar um prêmio para a melhor pergunta, a pergunta mais difícil. A mais cabeluda. Aqui superar a de Darcy. Beleza. O mestre dos magos aqui, né? Show. Vamos lá. E vamos lá, eu já quero começar falando de algo novo que surgiu na transação. Nós tínhamos algumas modalidades de parcelamento diferenciado, que eram os refis, PERT, etc., que era algo diferente do parcelamento convencional, mas era uma situação que não tinha discricionariedade, então era para todos. Né? Saiu um refis, quem quisesse ir lá, aderir ao refis, aproveitava os benefícios. Alguns atrasavam de propósito, né? Falava, já vou já atrasar não vou pagar mesmo, que eu vou guardar o refis, etc. A transação tributária ela tem benefício, ela tem desconto, ela tem parcelamento facilitado, utilização de prejuízo fiscal e meios de pagamento e etc. Meios de garantia, né? Mas ela tem um detalhe que o refis não tem, que é a CAPAG. A bendita CAPAG, né? Então, eu vejo que a gente tem que começar falando da CAPAG. Então, para quem não sabe, pessoal, a CAPAG é uma classificação que todos os contribuintes têm, tá? Todos nós temos, pessoa física, jurídica, e todos nós somos classificados, é uma capacidade de pagamento, somos classificados com letra A, B, C e D. A e B, para simplificar aqui, é aquele contribuinte que a PGFN entende que tem condição de pagar a dívida. O C é o contribuinte que ela entende que está começando a ter dificuldade financeira e ela já vai conceder alguns benefícios. E a letra D é aquele contribuinte que ela entende que é um crédito irrecuperável e aí ela vai flexibilizar aí todas as possibilidades, assim, estou sendo bem generalista aqui, né, para que ele consiga pagar a sua dívida, tá bom? Então, só para vocês contextualizar o que é CAPAG para quem não sabe e não conhece do assunto. Então, Lucas, o que você vê de mudança com a CAPAG? E já vou emendar aqui uma outra pergunta, que é o laudo.
né? Eu gostaria que você faça um pouco da possibilidade de alterar essa Capag. Né? Então, ok, eu sou A ou B e aí eu nunca vou negociar com a PGFN, eu não tenho o que fazer. E aí? O que você me fala da Capag? O que você teve de percepção de mudança no cenário tributário com a Capag? Bela pergunta para a gente começar esse episódio, né, Jacino? A Capag ela é o coração da transação, né? A gente vê muito na prática isso. E também eu já inicio provocando aqui, né, as pessoas, a gente trata muito disso, né, nas nossas conversas, de incentivar as pessoas a estudar. Boa. Né? A educação é o melhor caminho e a gente precisa, né? Eu não vejo, e por isso a gente tem um curso também, vocês fazem imersão e a gente faz muita coisa para gerar valor aqui, o podcast é uma delas. A gente precisa de profissionais especializados. A gente não quer aventureiro no mercado. Né? A gente não quer concorrente, entre aspas, que queime o mercado. Né? Então, pegando esse gancho, né? Porque eu estou tratando disso? Porque a gente já pegou muitas empresas A e B, né, que tinham ali seus débitos parcelados com zero reais de desconto, mas que ela tinha direito a desconto. Como assim, Lucas? Primeiro, a transação de pequeno valor. Sim. Né? Então, nós temos um case, uma empresa lá de Cuiabá, que chegou no nosso escritório. Né? Ela tinha um monte de parcelamento, zero de desconto em todos eles. A gente viu que cabia ali 10 transações de pequeno valor para ela e reduzimos em mais ou menos 15 dias do trabalho total desde que a gente iniciou, né? Assinamos o contrato até a entrega do relatório. Sim. Em 15 dias a gente economizou mais de 250 mil para essa empresária. Que legal. Né? Ela ficou super feliz, já recomendou para diversos amigos e foi muito, muito especial para a gente, né? Gerar esse desconto para ela. Né? Que legal. Então, mesmo empresas A e B, elas às vezes, né, têm direito a descontos. Lucas, e quando ela não tem direito à transação de pequeno valor, né? Que tem os requisitos próprios, são 3 lá que estão na lei. Ó, já vou fazer um convite aqui pro Lucas aqui. O Lucas vai gravar para nós o Evox Responde para falar de transação tributária de pequeno valor. Legal. Vamos sim. Então você grava depois um Evox Responde, ó. Depois você vai aprender aí com o Lucas como que funciona a transação de pequeno valor. Perfeito. Faz muito sentido. Você viu aí, né? 250 mil de desconto. Isso. E aí, o segundo ponto, né, é que a própria transação, como você falou, tem lá os ratings, a classificação A, B, C ou D, mas aquilo não é imutável. Perfeito. Existe a revisão da capacidade de pagamento, que é trabalhada, né, e regulamentada na portaria 6757. Administrativamente. Porque muita gente acha que só vai conseguir fazer isso judicialmente, né? Eu nem indico, né, esse caminho. Também não. A transação ela é subjetiva, então ela não é um direito do contribuinte. Ela é algo que é negociável com a Procuradoria. E imagina você iniciar uma negociação já querendo dar uma processo porrada, judicial, né? Obrigando a descer goela abaixo. Uhum. Né? Então, eu não entro judicialmente para discutir Capag, né? E não recomendo. Excelente dica. E aí entra a figura do laudo que você bem mencionou, né? O laudo de revisão da capacidade de pagamento é o principal documento que a gente instrumentaliza esse pedido. Né? Ele é elaborado por pessoas que tenham notáveis saberes, né? Principalmente contábeis e financeiros. Sim. Né? Ela não pode ser assinada por advogado, esse laudo. E aí a gente tem parcerias, né, com professoras lá da Universidade Federal e isso aí cria um novo mercado, né, para o advogado e para o contador, né, um novo serviço. E é algo que o empresário ele precisa ter muito cuidado porque é o principal documento, da revisão da Capag. É lá que a gente vai entregar para a Procuradoria, né, todos os nossos fundamentos. Os motivos pelos quais é necessário, né, que a empresa caia de A e B, dentro ali de uma lógica que a gente entende. Sim, claro. Né, para C e D. E aí que permita a ela descontos mais flexíveis, né, maiores descontos, no caso de C até 50% e de D até 70%, né? Uhum. E prazo para pagamento até 145 meses, dependendo, normalmente 120 e 60 previdenciário. Sim. Que legal. Eu fazer sua pergunta tranquila aqui, mas só fazer um comentário. É porque quando a gente às vezes está falando com algum empresário, ou falando sobre essa matéria da parte da transação, a gente percebe o seguinte: tem as dívidas recuperáveis e as irrecuperáveis. Então, quando a Capag ela está no meio daquilo, né? E
A gente fala então Ela é que define, né? a gente É fala que de define. capacidade contributiva nos próximos 60 meses. Qual que é a capacidade contributiva desse contribuinte aí nos próximos 60 meses? Ele tem uma capacidade de pagamento de 1 milhão nos próximos 60 meses. Tá, mas ele tem uma dívida de 500 mil. Peraí, então a capacidade contributiva dele é maior do que a dívida dele também para os próximos 60 meses fazendo parcelamento. Consegue pagar essa dívida. Logo ele consegue pagar. Logo não faz sentido a gente... Ele é um cliente A, né? Uma dívida totalmente contribuinte A. recuperável, exato, né? Ele tem condição de pagar, né? Então, porque ao que chega de... Eu já vi questionamento de contadores falando, ok, então quando eu tiver um cliente meu, que da minha contabilidade, que tenha uma capacidade contributiva ruim, é o que você está me explicando, aí a gente chama vocês e fala, não, é o contrário. Porque essa capacidade contributiva que foi definida através de uma presunção do robô é justamente sobre essa que a gente luta. Porque... Talvez, esses dias nós nos deparamos com um contribuinte que, infelizmente, né, houve um funcionário dele teve um acidente. Logo, ele teve uma indenização de quase 2 milhões de pagamento. Aquilo não estava lançado na contabilidade. Aquilo perde a capacidade dele contributiva justamente porque foi um valor significativo. Perfeito. E foi aquilo que fez reclassificar. Então, onde eu quero chegar? Na prática, chega clientes saudáveis para você? Existe essa dúvida de falar, cara, a Coca-Cola não é para capacidade de pagamento. Eu falei Coca-Cola, mas eu estou falando de uma empresa saudável. A Azul. Né? A Azul é a Gol, acabou de... A Gol tudo bem eu- que está em recuperação, mas a Azul acabou de Sim, fechar sim. a coisa, Então, né? a pergunta seria essa. É só empresa ruim que eu tento reclassificar ou empresa boa também? Essa seria a primeira pergunta, enfim. Aí você complementaria, de fato o êxito acontece? Ao tentar, então fica à vontade com essa, daqui a pouco a gente lembra das demais. Não, muito boa. Primeiro a tua fala, né? Isso aí é muito importante para a gente entender efetivamente qual a figura da revisão da Capag. Sim. Né? Porque são empresas saudáveis, empresa saudável tem direito. Né? No Brasil, a gente precisa entender, e isso é um trabalho muito personalizado, né? Qual é o ponto para cada empresa? Então, O que você considera como uma empresa saudável, né? não, exatamente. E vou citar outro ponto, tem questão regulatória. Sim. Então, plano de saúde. Plano de saúde precisa necessariamente deixar um valor expressivo numa conta parada, né, para Sim. que em caso qualquer eventualidade que aconteça ali com o plano de saúde, esse valor cubra pelo menos os casos mais urgentes, né, que o plano de saúde deveria arcar. Sim. Então, isso aí, só esse fato, né, dessa questão regulatória, dessa obrigação com a ANS, né, já foi um motivo pelo qual eu já vi na prática a Capag alterar. Sim. Né? Outro ponto, não é nem batendo na própria fórmula, mas você atualizando, né, o valor dela. Então, nós pegamos um cliente lá que mudou muito a parte financeira dele, a capacidade de pagamento dele de 2021 para 2023. E o que a gente fez? Meramente a gente atualizou a fórmula com os valores presentes. Legal. E isso a gente conseguiu também o pedido de revisão da Capag. Essa questão da multa, né? Então, quando a gente parte para fazer um trabalho desse, já tem lá listada N perguntas que a gente faz para o cliente numa reunião de onboarding para entender efetivamente, pagou multa ambiental, tem muitas questões trabalhistas, Você tem débito com outros entes? Porque tem nem débito isso bancário. é considerado. Isso débito não está bancário. contado na fórmula. Às vezes, vamos imaginar, o cliente você está no Pernambuco, estado de Pernambuco. Ele tem a dívida com a União, mas tem a dívida com o Estado. Isso. Tem a dívida com a prefeitura Também. da cidade que ele está. Isso não está lá sendo considerado, né? Exatamente. Então, Eu já vi alguns casos também de depreciação futura, através ao invés de colocar uma depreciação fiscal e considerar uma depreciação contábil, isso aumentou a depreciação Sim. e fez com que alterasse. claro. Mas, enfim. Dentro disso que você está falando, só para quem está nos ouvindo entender, você pega um caminhão que você consideraria uma depreciação de 5 anos, mas espera aí, esse caminhão ele tá só na estrada de terra. É um caminhão de usina que só vai rodar em estrada que vai depreciar ele em 3 anos. Aí você reduz a depreciação. Tu falou de caminhão, lembrei de outro cliente nosso, outro caso, que é uma transportadora. Né? A frota de caminhão estava inflando muito
a Capag por conta do ativo imobilizado, Sim. do V10. Uhum. Né? E nós nem fizemos laudo nesse caso. Nós simplesmente entramos com um pedido de revisão batendo nisso. Dizendo, olha, esse valor aqui está inflando muito a capacidade de pagamento dele. Não pode, porque você não pode considerar os caminhões como algo que você vai vender. Se ele vender, ele fecha. Ele fecha. Sim. Acabou a empresa. Sim. Então, a gente não saiu ainda, mas foi muito boa a reunião com o procurador e provavelmente a gente vai conseguir a revisão da capacidade de pagamento. A gente percebe que eles misturam ativo, patrimônio líquido e aí coloca aquilo como se pudesse ser penhorado. Se for penhorado, fechou, aí que não paga mesmo. Né? Entendi. Você vai às vezes essa linha funciona, né? Que é uma linha verdadeira, né? Sim. E assim, é algo que a própria Procuradoria vem aperfeiçoando. Sim. Né? Um gargalo, inclusive para eles, porque eles também precisam analisar caso a caso. E imagina que, sei lá, quantos casos tem no país todo. Né? Então, de Capag, eles ainda, ao meu ver, né? Não sei se tem ou não, mas ao meu ver, ainda não tem um padrão específico, né? Dessas revisões. É muito realmente personalizado e acaba demorando. Né? O que é um ponto ruim para a gente e para o nosso trabalho. Né? Mas, na minha visão, isso vai ser aperfeiçoado, vai melhorar muito o fluxo, na minha visão, num curto espaço de tempo. Né? Eles trabalham com muitas tecnologias, então é algo que uma IA, por exemplo, vai ajudá-los muito a resolver. Legal. Provavelmente eles já devem estar trabalhando nisso, eles têm um setor lá de tecnologia em parceria com a Universidade do Ceará, Federal. Então, enfim, já provavelmente a gente vai ter algo mais célere, né, para fazer essas análises. Esse pleito, ele reforça aquela ideia da humanização, né? Porque a Capag presumida é um robô, mas a efetiva é reavaliada por uma pessoa. Exatamente. Que avalia o documento que você está dizendo aqui agora. Mas, na prática, está funcionando? Está reclassificando? E como é que está? Sim. Legal. E assim, às vezes não. Né? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho, às vezes não. Isso é subjetivo. Então, eu nunca digo para o cliente, é importante mencionar, né? Isso aqui é garantido. O advogado ele nunca pode garantir. A nossa profissão é uma profissão de meio, né? Exatamente. Não é uma profissão de fim. É uma tentativa, assim como prescrição. Sim. Às vezes a gente entra com um pedido de prescrição dizendo isso aqui está prescrito. Porque a gente acredita. Só que a gente não viu que lá em meados de 2008, 2007, porque não está no arquivo eletrônico, ele fez um parcelamento. Legal. E aquilo não está prescrito, entendeu? Então, é sempre... E eu estou falando isso porque eu já errei, né, com um cliente e falei, não, está prescrito, isso aí a gente vai conseguir. Não fale, porque você não conhece... Assim, às vezes surge um fato novo. Vou fazer o pleito aqui, né? A gente vai tentar. A gente vai tentar. A nossa obrigação é tentar, entendeu? Boa. Esses dias, você lembrou do negócio, chegou uma dívida lá de 10 anos. Aí, no meio do caminho, teve parcelamento. Né? No momento do parcelamento, suspendeu. Aí parou, começou a contar de novo. Aí chegou mais ou menos 3 anos, teve uma execução. Falou, zerou de novo o tempo. Aí voltou, teve a execução, foi lá e parcelou, parou o tempo. Aí, de repente, voltou, deu mais uns X anos, já inteirou no 10. Aí fala, cara, ela só tá com 2. Eu falei, não. Falei, nossa, cara, esse negócio da prescrição tá mais difícil que a Capag. Esquece, vamos já direto pra Capag. Nossa, vai e volta, tá quase inteirando 5 anos, ele manda a execução. Falando, não adiantou nada. É verdade. É outro ponto muito bom também, só para não esquecer da Procuradoria, né, que funciona muito bem é o PRDI. Né, nesses casos de que, e a gente já conseguiu também algumas vezes, né, o reconhecimento da prescrição. Se eles identificarem que aquele crédito está prescrito, né, administrativamente, eles têm a obrigação, na verdade, e eu estou falando isso porque existe uma normativa, né, da não é uma renúncia fiscal, né? De reconhecer. Sim. Então, é algo que a gente vem trabalhando com muito sucesso nesse sentido também. Né? E aí, a gente não consegue um desconto efetivo para o cliente. A gente consegue realmente abater boa parte da dívida. Sim, isso exclui, né? Porque aí você está liquidando a CDA, né? Isso. Faz muito sentido. Ok, então laudo, a gente já entendeu que são vários fatores, a empresa tem que pleitear mesmo e fazer. Uma coisa que eu percebo muito, Lucas, não sei se acontece com você, é que às vezes a empresa ela nos procura no momento que ela está de fato com a dificuldade e não está pagando. Porém, há um mercado gigantesco de empresas que estão se matando para pagar um parcelamento e poderiam fazer uma revisão de Capag, por exemplo. Sim.
E o mercado, eu acredito que isso não está ainda muito difundido no sentido de, tudo bem, você tem um parcelamento convencional, podemos analisar e migrar esse parcelamento para uma transação com benefício. Você tem se deparado muito com isso, de empresas que estão parcelado, pagando adimplente, com CPND, tudo normal, e você transferir para uma transação com benefício? Não tenho. Não tem encontrado? Não tenho encontrado. Mas é muito interessante, né? É um mercado que acaba não sendo analisado. Por quê? Porque o mercado que vem, aquilo que a gente falou no outro episódio, vem pela dor. Sim. Né? E eu tô falando isso porque eu faço muitas reuniões com contadores. Sim. E uma pergunta que eu sempre faço para o contador é: qual o percentual de empresas você tem na sua carteira que tem algum tipo de parcelamento? Aí a resposta sempre é: nossa, aí é um monte, aí vale. Aí o percentual é gigante. Porque é diferente do percentual que você tem em débito em aberto. Sim. E o que eu vejo é que todo mundo está olhando muito para o que está em aberto e não para o que já está parcelado e você pode mudar. Você falando isso, eu vou anotar, né? Eu vou ver esse episódio de novo, vou lembrar né, de implementar algo que eu chamo de, lá no curso de estratégia do lucro rápido. Que é justamente bacana. isso. Tem um painel da Procuradoria, né? Você consegue acessar lá todos os dados de todas as empresas do Brasil que parcelaram, né? Que os parcelamentos estão ativos nos últimos, sei lá, vamos estar aí 3 anos, né? E consegue puxar essa lista e fazer um trabalho desse. Sim. Né? Ativo, de prospecção ativa. Você tem um parcelamento. Vamos analisar e vamos revisar esse parcelamento. Já pagou meu podcast aqui. Já saí. Porque já no artigo 2º do edital fala com parcelamento anterior reincidido com elegibilidade suspensa ou não. Enfim, já está lá. É a melhor coisa do mundo. Sim. Porque o empresário ele já está pagando. Exato. Pra você ter uma ideia, o maior honorário do escritório é de um cliente que estava todo parcelado. Aí. Que é um cliente que não podia ficar sem CND. E aí nós tivemos que fazer todo um planejamento desse time que ele ia ficar sem a CND para fazer essa migração. E o maior honorário nosso é de um cliente que estava todo parcelado. Vou fazer uma pergunta para ele, mas no meio da pergunta tem um case que foi até eu que atendi. Luciano, não vou falar o nome da sua empresa não, tá? Mas o que acontece é o seguinte. Ao chegar nessa reunião, o comentário dela foi da seguinte maneira: olha, estou atendendo você em consideração a quem te indicou, ele presta serviço para nós, mas o fato é que já sentou aqui 100 pessoas, eu fiz um negócio com o melhor do Brasil e tal. Falei, tá, mas a questão da dívida é assim, se você fez uma transação e teve, sua dívida era 50 mil e foi para 20, e você acaba de me conhecer e aquilo que é 20 se torna 19, você me contrataria? Sim. Não, então vamos tentar, né? Não estou oferecendo risco para você? Ok. E quando a gente pega, né, o Gersino me ajudou nessa, ela fez uma transação individual, né? E ela tinha um prejuízo fiscal, que inclusive ela me falou que era um valor, a gente foi ver, era outro valor, né? Isso foi bem interessante. E por que ela aceitou? Porque ela não conseguiu oferecer o prejuízo fiscal. Eu falei, então eu posso tentar esse prejuízo fiscal para você. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o prejuízo fiscal. Uhum. Só que no momento que ela me disse que era lucro real e quebrou a empresa. Hoje, no momento, ela faturava só com aluguel de galpão. Portanto, ela se tornou lucro presumido por estratégia que ela quis, né? Ela poderia ter continuado, enfim. Ela colocou lucro presumido é melhor, aluguel de galpão. E o procurador não aceitou por estar no lucro presumido. Falei, cara, não tem muito a ver, mas vamos tentar. E quando a gente foi fazer conta, a gente percebeu que numa transação por edital era melhor do que a transação individual que ela fez. Porque na transação individual, peraí, se ela está faturando 2 anos com aluguel de galpão, ela não é mais Demaisporte, ela é EPP. Uhum. Fala, cara, altera aí para EPP. Contador, liguei para o contador, alterou para EPP. Então, já 65 já foi para 70. Aquilo que a entrada era 6 virou 12. Uhum. Então, ela já teve 1 milhão de redução de um dia para o outro. Só que ela não foi isso que ela assinou o contrato conosco. O que ela assinou o contrato conosco foi quando a gente falou, seu prejuízo fiscal não é 5 milhões, é 15. Foi para utilizar o prejuízo. Ela falou, cara, vamos assinar o contrato. Quando ela assinou, no outro dia a gente fez. E onde eu quero chegar? No artigo 2º, que foi por causa disso que a gente mostrou para ela, porque ela falou, olha, eu não vou aceitar você fazer uma quebra de transação individual. Porque eu vou perder o que eu consegui. Claro, o risco danado. Eu falo, mas olha aqui o que está na lei. Olha aqui que está no edital. Porque ela não queria cancelar a transação individual. Porque ela falou, demorei tanto tempo para cancelar a transação individual. Foi uma dificuldade, não sei o quê. Acaba de me conhecer. Agora você quer falar para me desistir e fazer um edital? Você quer que eu faça por aqui? Falei, olha, é o que está na lei. O que me garante? A lei. Uhum. Falei, então faz. No outro dia, liberou. No outro dia, liberou. E essa era interessante, que a transação individual dela,
sempre a 13ª parcela, ela tinha um balão de quase R$1 milhão na parcela. Caramba. Era bem alto. E a parte ruim? A parte ruim foi que a gente ouviu muita coisa do procurador. Vocês fizeram isso e tal. O procurador, depois ele marcou uma audiência. Falou, vocês cancelou a transação individual. Ficou mais benéfico. Com todo respeito ao procurador, porque... É muito bom. O procurador, muito bom, inclusive. Mas o fato é que fez e, de fato, teve uma redução de quase R$1 milhão no outro dia, tá? Aí algo começou a pesar. Aí a pergunta que eu vou fazer para você agora. Tinha algo... A gente ainda queria uma transação individual, porque na transação por edital eu não posso colocar o prejuízo fiscal. Então, ela tinha um prejuízo fiscal de 15 milhões, que quando você coloca 34%, 5 milhões ali poderia reduzir mais ainda a dívida dela. E o que acontece? Quando a gente fala com alguns procuradores, a gente fala que ela é um D mais profundo, né? É uma CAPAG ruim, é um irrecuperável mais profundo. Porque se você for olhar, um prejuízo fiscal, ele não é dinheiro, né? Ele não tem liquidez. Ele é uma moeda, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, como é que é... tipo assim, em algum momento a União teria que pagar, mas quando? Quando essa empresa passar a dar lucro, limitado a X%. Então, tem todo um cenário que envolve o prejuízo E quando fiscal. a gente olha na 3988, que você citou agora há pouco... Na 6757. 6757, a gente percebe que um precatório, ele é obrigado a aceitar. Mas o prejuízo fiscal ele tem que enxergar como imprescindível. Então, eu passo a ter um problema... e aí? É imprescindível para ele? Eu tenho que entrar no sentimento dele, então fica um negócio meio intangível. Como é que é a atuação de vocês? Qual que é o seu pensamento, sua opinião, para que isso seja viável? Algo que o Gersinho já fez muitas reuniões, não de clientes nossos, mas de clientes que a gente foi atender, que era D. Então, eu acredito que aí está uma oportunidade para um cliente D, um cliente recuperável. Quando o cliente recuperável não consegue oferecer o prejuízo fiscal. Usar, né, o prejuízo fiscal. Utilizar o prejuízo fiscal, porque não foi aceito. Então, queria E só para concluir esse case que o Darcy falou, que ele é bem interessante, foi uma transação individual, a gente desistiu, fez por adesão, e aí agora está finalizando a transação individual para desistir da adesão e voltar para individual. E o mesmo procurador. E foi interessante, foi o mesmo procurador. Muito bom. Aí eu lembro que na primeira reunião eu falei, doutor, você me desculpa, que eu sei que vai te dar um trabalho todo de novo, mas é melhor. Aí eu lembro que ele coçou a cabecinha, vamos lá de novo, né? Eu acho que é bom, assim, a percepção que eu tenho, né, que os procuradores, eles acabam identificando também os bons profissionais do outro lado. Sim, Né? Então, claro. eles olham para vocês e dizem, pô, pelo menos é uma empresa que vai pagar. Sim. Né? Sim. Que é essa segurança que eles querem, no final das contas, porque Sim. Isso a até intenção é demonstra receber. isso, né? Fala, Né? se eu tô mudando para pagar, pô, Exato. isso. Faz todo sentido o que você falou. O segundo ponto, e aí para a gente entender como é complicado o tributário. Né? A gente teve um caso que não é meu, mas eu estava na mesa com um amigo meu e um contador, que é outro amigo meu. E esse meu amigo contou para ele uma situação de um cliente que estava passando. Né? Ele estava, isso era em agosto, o cliente dele estava pelo lucro presumido e estava tentando usar o prejuízo fiscal. E estava com essa mesma barreira. Pô, não vai porque não é lucro real. Prejuízo fiscal é imprescritível, né? Você pode usar a qualquer tempo. Era agosto, e aí o contador, meu amigo, deu uma bela sacada para o outro advogado, né? Fez, olha, mas ele já pagou algum DARF esse ano de tributo? Não. Tá tudo em aberto. Se não pagou, ele não escolheu o regime, ele ainda pode mudar para real. Perfeito. Resolveu. Perfeito. E uma dicasinha assim... Ele define a opção no momento do recolhimento. Ele define a opção. Ele definiu, nesse caso, em agosto, ou em setembro, no primeiro pagamento, e aí foi para real. Exato. Fez os lá, ajustes. fez os ajustes e Sim, passou. normal. Então, para a gente ter a dimensão de como é complexo, né? Sim. Mesmo um assunto simples, vamos dizer assim, que é a transação. Parece simples, né? Parece simples. E tem essa quantidade de situações, de vertentes. Não era o caso que esse aí já estava no final do ano, né? Esse aí falar que vai ter que ser no presumido mesmo. Ou vamos jogar para o próximo, vamos esperar um pouquinho, né? E, enfim, você arruma um jeito ali dele ir pagando a recorrência e você fechar o contrato. É que se você for ver, o medo não é de estar no presumido, é de permanecer no presumido. Que aí, quando é que eu faço o encontro de contas? Mas enfim, eu vou deixar você a sua opinião em relação a isso. E aí tem esse ponto que vocês argumentaram da questão da necessidade, né? De comprovação, de necessidade de utilização do prejuízo fiscal na transação individual. A bendita palavrinha tá lá, imprescindibilidade. Palavrinha. Esse é um ponto. E aí, isso vai muito na minha concepção, não tenho nada
comprovado em relação Sim. a isso, é uma percepção. Né? Isso vai muito de acordo com o que as diretrizes do governo. Então, a gente precisa arrecadar mais. Sim. Vamos flexibilizar um pouco mais. Você sabe por Sim. quê? Era muito mais simples, né? Há um pouco tempo atrás. E veja como é interessante a transação. Dia desses eu peguei um cliente lá do Piauí, nós não fechamos o contrato, mas era uma transação antiga que não utilizaram prejuízo fiscal e ele queria utilizar. Aí você Eu quero iniciar agora na transação. Vai vasculhar, pô. Uhum. Os termos antigos, ver quem não usou prejuízo fiscal E que nos antigos pode- e que pode usar agora e Sim. oferece. Sim. É a mesma ideia do parcelamento, né? Isso. Quer criar um mailing? Exatamente. Tá aí uma forma de criar um mailing. Faz sentido. Já gera valor para o empresário, entendeu? Já chega com uma solução a mais do que ele já tem. Faz sentido. Faz Então, todo sentido. E aí- Esse cliente, inclusive, a gente conseguiu autorização para usar o prejuízo. Aí. A gente conseguiu. Sabe Então, uma ficou coisa bem que assusta também? É a quantidade de cliente com alto valor, ano após ano, de prejuízo fiscal e a Capaguear. É. Né? Fala, Tem. mas que o cara Interessante, tá tendo prejuízo tem 5 anos e é Capaguear? Como assim? E outro ponto, isso é muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Já é outro, Sim. já ganhei de novo aqui no podcast, né? E o segundo ponto também, porra, agora eu me perdi com essa tua ideia, velho. Não, a questão aqui era o comentário que eu ia fazer com Não você. foi uma ideia tão eu boa. Eu ia te interromper aqui, mas daqui a pouco você assiste, tá no minuto 31. Porra, garoto, facilita a minha vida. Não, mas o que eu ia dizer é porque o que pega é que essa palavra imprescindível tem outra que complica mais. Às vezes você convence ele que é imprescindível, mas ele fala, mas eu não estou vendo vantagem. Porque, ao final, vantajosidade. a vantajosidade ela pega, porque nós temos que tratar a procuradoria como uma pessoa que eu estou devendo. Quando você trata ela como uma pessoa que você está devendo, você pensa, cara, ele tem um poder de falar não para mim. Sim. Porque ele viu que é imprescindível. Fala, cara, eu vou quebrar, mas meio que eu tenho a ver com isso? Ou seja, o que tem a ver com isso é a vantajosidade. Porque ele fala, você tem um imóvel de 50 milhões, eu vou tomar o imóvel. Eu sei que é imprescindível, mas eu vou te tomar o imóvel. Então, é por isso que... Eu não vejo vantagem se eu tenho uma garantia muito maior. Se eu tenho uma garantia, né? eu não estou vendo vantagem, é imprescindível. Muito bom. Então, cara, o laudo que a gente estava falando aqui com você, acho que ele traz isso, né? Você tem que mostrar a realidade de tal forma e ainda pensar no que vai acontecer daqui a 10 anos. Porque é daqui a 10 anos que ela volta a ter lucro. Eu vejo que é um conjunto, sabe? Sim. É um conjunto de tudo isso. Sim. Né? A gente teve uma revisão de capa que nós conseguimos efetivar e foi uma empresa que eu lembro que chegou um dado momento que eu convidei o procurador para ir lá. Eu falei, doutor, vamos lá comigo. Vamos fazer uma visita na empresa. Era uma transportadora. Vamos absorver o estado dos caminhões. Vamos saber como que tá a coisa. Porque até para você entender o nível. Então, daqui um pouco, você tem que partir para uma cautelar fiscal. Uhum. Pra você salvar alguma coisa. Né? E o procurador parou e pensou... E ele falou para mim, ele falou, não, doutor, tudo bem, eu vou olhar mais alguns aspectos e vou levantar. Eu falei, minimamente, doutor, olhe no Google, às vezes você vai ver imagem do galpão da empresa, né? Muito Porque bom. talvez tá... E ele falou, não, tudo bem, eu vou fazer. E eu acredito que ele levou isso em consideração, porque ele até estava bem inflexível e depois ele acabou concedendo a revisão da Capag. Muito bom. E em relação a essa questão do prejuízo fiscal, né, ainda surgiu outro trabalho, que era o que eu ia falar naquela hora, que a gente está tocando muito com o Elcio, que é a da perícia do prejuízo fiscal. Ah, sim. Isso Porque é tem legal. muito erro, hein? Tem muito erro. Tem. E eles podem rever isso que você apresenta, esse valor que você apresenta em até 5 anos. Sim. Né? Então, aquela transação fica suspensa a validade dela. Né? Aquele Vamos dizer valor, assim, né? Aquele valor, Uhum. desconto e tudo mais, durante 5 anos. Até ter a liquidação, né? Isso pode ser até uma causa de rescisão. É o caso Aí do vem precatório. Aí vem a punição. Né? Aí vem a punição. Então, imagina você oferecer um valor que não é válido. Né? Então, a gente também faz esse trabalho, né, no anterior, validar de esse validar prejuízo. realmente o valor do prejuízo fiscal. Você sabe que isso torna um perigo, porque, peraí, imagina se houve um erro na contabilidade e você fez uma transação. Nesse caso, que houve o aceite do prejuízo fiscal de 15 milhões, mas ao acontecer uma revisão e verificar que houve um vício, algum problema, no sentido de algo que afetasse o artigo 4º que você comentou, da 3988,
ao haver rescisão vai ficar pior, porque ela vai perder o desconto, vai perder o prejuízo fiscal e vai ter que fazer uma transação agora com entrada, talvez de 10% de algum valor. Enfim, acabou. E com certeza vai ter um olhar totalmente diferente da Procuradoria no momento que for lá novamente falar de transação individual. Vou até de agradecer o utilização de Lucas prejuízo, para esse etc. trabalho aí. Parabéns, esse trabalho aí junto com o Elcio, hein? Esse aí é os bastidores do prejuízo fiscal. É isso. Você meio que ajuda o contador da empresa a falar, cara, vamos olhar se esse prejuízo está certo. Porque às vezes por causa de uma matemática errada, a memória de cálculo errada, vai perder tudo. Sim. E assim, as empresas mudam muito de contabilidade. Mudam. Não é, estou 20 anos com o mesmo contador. Então, Sim. isso vai Sim. se perdendo também, vai E mesmo a informação. tiver, né? E mesmo que tiver com o mesmo contador, Que bom, hein? pode. Que bom, hein? Parabéns, trabalho Legal. Um outro ponto aqui interessante, Lucas, que eu gostaria da gente falar aqui, é sobre garantia, né? Principalmente transação individual, NJP, tem muitas questões ali que envolvem a garantia. Então, oferta de garantia, substituição de garantia e etc. O que você pode trazer para nós sobre esse tema da garantia na transação? Muito bom. E é uma coisa que a gente fala pouco Sim, na prática. na né? prática. Até nos cursos, enfim. Então, vou falar mais. A gente teve um case recente, né? A transação, uma das benesses dela é a substituição de garantia. Sim. Né? Tá lá na lei e no provimento. Então, a gente identificou em um cliente nosso, ele é uma indústria que cresceu numa área, ela iniciou numa área que era meio afastada da cidade, e a cidade foi crescendo Engoliu. e virou urbana. Né? E aí, aquela área ali atraiu um grupo grande de varejistas que queria comprar o imóvel da indústria para transformá-lo em um supermercado. Só que esse imóvel a indústria estava devendo, né, para o fisco e estava penhorado. Em garantia. Estava dado em garantia. E aí, o nosso trabalho, nesse caso específico, não foi nem questão de desconto de prazo ultra flexível, foi a gente entendeu o problema, disse, vamos, através da transação, fazer um pleito também para substituir essa garantia. Que legal. E aí oferecemos um seguro garantia, que foi aceito pela Procuradoria, destravamos o imóvel, Que ainda é mais seguro para muito mais líquido e mais ia liquidez. receber, né? Sim. Deixamos ali um amarrado que parte da venda, um pedaço pequeno da venda ia ser pago uma parcela de entrada maior da Sim. transação, que favoreceu pra caramba o próprio acordo. Que é a vantajosidade Sim. que o Darcy acabou de falar aqui. Exatamente. E o que você falou foi muito bom. Encarar com a cabeça realmente do devedor. Exato. Do outro lado é um credor. O cara não tá... Ele é frio. Sim. O credor é frio, né? Eu não tinha essa percepção. E aí foi muito interessante. Isso é uma coisa que a gente fala muito, inclusive quando vai falar com o procurador, às vezes o cliente mesmo fala, né? Que ele fala assim, poxa, o fisco tem que me entender, eu pago imposto desde que eu tenho a empresa, tal. Eu falo, nesse momento, A gente tá frágil, né? não é esse tipo, não é essa relação mais de fisco-contribuinte. Veja como se a gente estivesse tratando com um fornecedor seu. Boa. Imagina que eu estou negociando com um banco Muito bom. que está te cobrando, é isso. E aí, até o empresário passa a agir de outra forma. Fala, imagina que a gente está negociando mesmo, me dá argumentos para me levar. Até para alinhar melhor a expectativa coisas dele, que eu não né? sei, exatamente, coisa que a gente não sabe, eu não estou aí no dia a dia. Perfeito. Me dá mais dicas sobre O pessoal parece que fica querendo testar a procuradoria como se eles fossem criança, no sentido de, por exemplo, isso que você está querendo oferecer, você aceitaria no lugar dela? Pronto. Pessoas querendo oferecer, por exemplo, um precatório do Estado de São Paulo, até porque precatório de Estado só serve como forma de garantia. Mas querer oferecer como forma de pagamento algo que ele comprou com deságio de 60% para quitar agora. O procurador fala, cara, primeiro, não tem liquidez. E outra, você comprou com deságio, não comprou. E você quer me oferecer com 100%? Para mim não é negócio. A resposta é sempre assim. Cara, então, enfim. e aqui falando um pouco, pegando esse teu gancho, falando um pouco para o empresário, né? Eles precisam entender mais que a Procuradoria sabe tudo. Sim. A Receita Federal tem um dos melhores computadores do mundo. Eu ia falar exatamente isso, Lucas. Pode concluir, eu ia falar exatamente isso. Então, eles têm a informação, né? Eles sabem que você é irmão de tal pessoa que botou tal coisa no nome de tal pessoa. Eles sabem isso. Sim. Então, a gente não pode chegar, como você falou também, encarando eles como um menino. Sim. Né? A gente tem que encarar de uma maneira muito séria. Você aceitaria. Exatamente. Eu até tem alguns casos,
que às vezes o cliente, você fala assim, ó, agora nós vamos... sempre fala, né? Nós vamos precisar de garantia, dependendo do... Obviamente, se não for uma transação por edital. Aí o cliente fala, não, eu não quero dar nada em garantia. Eu falo, não, tá, você não quer dar nada em garantia. Então, você vai comprar um seguro garantia, né? Não, você vai buscar uma carta fiança, o que você vai fazer? Não, fala pra gente não dar nada. Eu falo, tá, então vamos lá. Você está achando que ele não sabe os imóveis que você tem. Você está achando que você não sabe os veículos que você tem. Eu falo assim, ó, oferecer uma coisa, vir de lá para cá é outra. Então, se você tem a chance de falar, pega essa taça. Se você não fala nada, ele vai querer o que ele está vendo de mais líquido. Se você não falou nada para ele vai falar, eu quero um microfone. Uhum. É diferente você já chegar na boa fé e falar, cara, pega a taça, por esse motivo. Com certeza. Né? Deixa o microfone aqui, que senão não tem como eu gravar mais podcast. Até eu fico sem beber água. Aqui 30, 40 minutos. Mas sem o microfone não vai rodar. É diferente de você não falar nada, ele vir e falar, eu quero isso. E você começa a trazer o empresário para esse nível de consciência, que é uma negociação. Sim. Então, meu amigo, esquece que não é refis. E uma pergunta mágica que a gente faz, para mim, né, não para o empresário, é quanto você consegue pagar por mês. Isso é importante. Exato. Quanto você consegue pagar por mês? Porque aí a gente vai atrás desse tanto. Sim. Né? Não tem mágica. Essa ele pergunta... precisa entender que ele precisa pagar. E lembrar que vai ter os vincendos, né? Sim. Não vai parar de gerar tributo mês a mês, né? É a dívida mais o tributo atual. Né? É isso aí. O Darcy falou de precatório, e até para a gente... o último tema que eu anotei aqui. Precatório, Lucas, é algo que... Quando você fala em precatório, como nós tivemos no nosso país aí uma grande comercialização de direitos creditórios, que tem uma diferença muito grande do direito creditório e precatório, e principalmente direitos creditórios que não têm liquidez alguma, né? A gente teve uma venda muito grande no nosso país para fins de compensação de débitos na Receita Federal, principalmente. Às vezes você vai falar de precatório, tem é meio que discriminado, porque será que isso é legal, não é, e etc. E eu vejo que uma das vantagens de utilização do precatório na transação é o fato dessa pré-análise da Procuradoria. E como que você vê a utilização de precatório? Você vê que realmente é algo que tem acontecido, é factível, não é? É algo que tem tido discussões posteriormente à utilização desse precatório? Como é que você tem tratado o precatório aí nas suas transações? Muito boa a indagação de vocês e trazer esse tema para a baila, né? Assim, para a nossa conversa. Cara, o precatório ele foi... também muito vítima de fraudes, né? Vamos traduzir aqui, falando nomes práticos. Né? Muita gente, tanto precatório como direito creditório, oferecia de rodo e... Tratando como líquido e certo e... E aí, a transação, ela traz essa novidade, dizendo, olha, a gente aceita agora precatório. Tanto teu, da tua empresa, como de terceiro. Sim. Você pode ir lá no mercado, comprar precatórios que eu vou aceitar para abater o valor da tua dívida. Né? E aí existe uma portaria própria, não lembro o número, mas tem lá os regramentos. E a gente encara de uma maneira muito boa, né? Inclusive nas transações por adesão, porque você consegue gerar um valor adicional, né, para o desconto que o cliente teve. Sim. Então, mas isso a gente também tem um padrão, a gente audita o precatório, tem lá diversas coisas que a gente olha. Quando o nosso cliente vai comprar aquele fazer a papel, aquisição daquele documento. E, enfim, a gente faz esse requerimento lá na Procuradoria e utiliza isso. Né? Normalmente, não um valor cheio, como a gente estava falando também nos bastidores. Né? O cliente, vamos supor aqui que o cliente fez uma transação de 10 milhões e vai pagar 7. Né? Eu não vou pegar... Normalmente a gente não age assim, né? De pegar um precatório de 7 milhões para ele pagar. Até porque muito provavelmente ele não vai ter nem caixa para tirar isso do fluxo dele e pagar um precatório para quitar a dívida. Né? Exatamente. O que a gente faz normalmente são operações de 4 parcelas. Então a gente pega o valor de 4 parcelas, vai para o mercado, analisa precatórios naquele valor, né? Audita esses precatórios, que já é um novo serviço. Sim. Também. Não está dentro do Do pacote. pacote, que a gente fechou sim. na transação, né? E aí auditou, deu certo,
o cliente compra, né, aquele precatório através de uma escritura pública, de cessão de direitos, O dispêndio de dinheiro é menor, né? muito menor, Sim. mais seguro, e aí economia, oferece né? aquilo para abater, né, geralmente 4 parcelas ali, as 4 próximas parcelas da transação. Esse é o fino do fino, né? Você já tirou o sangue de pedra de tudo, né? Você já fez o desconto, já às vezes ofereceu um prejuízo e a hora que definiu o valor da parcela, você falou, ainda reduziu mais um pouquinho. Né? Esse é o ouro, né? Beleza, o cliente, a gente já está no céu, né? Você acha que um pouquinho mais acima do céu, né? Já ouviu falar. O precatório, é assim, ele tem um lado humano, porque quem tem precatório são pessoas, né? E então, se a gente fala de compra de precatório, a gente fala de pagar menos para quem já estava quase prestes a receber. Mas é o mercado, né? Às vezes a gente pensou o seguinte, cara, eu não vou comprar o precatório dessa pessoa porque eu não quero tirar 30% dela. Porque ela é dona do precatório, ela ganhou da União esse direito de receber aqui 200 mil. E eu agora estou... Mas, às vezes, ela quer receber aqueles 150 mil na hora porque vai salvar, ela precisa daquele dinheiro. Você que precisa do precatório para reduzir e ela precisa para salvar, une as coisas. A União que deve ela agora voltou, cara, eu acho que fica legal para todos. Sim. A questão é a burocracia que você Cara, faz. É negócio. Tem mercado, tem aluno nosso, especialista em operações com RPV. Legal, hein? RPV o cara recebe com 90 dias. E tem pessoas E que pega, querem e vende. antecipar. E vende. E vende, pô. Então, por N motivo, Não dá para motivo entrar da no mérito. pessoa... Não entra no mérito, O motivo da pessoa, ela quer viajar, ela está precisando para tratar algo de saúde. RPV é até 60 salários. 60 salários mínimos, é negócio. Isso é negócio. Eu penso dessa forma também. Ficou bom para uma parte, ficou bom para outra, se acertam e pronto. Acabou. É isso aí. Cara, o Lucas acabou respondendo as perguntas. Top. Mais difíceis, né? Acho que eu passei. Passou. Estou preparado. Toma um certificado do ITS Edu aqui. Brinca, né? Brincou. Essa aqui, quem faz o ITS Edu, vem para a prova. Eu ganhei um vinho, viu, pessoal? Ganhei um vinho aqui de... Tá garantido já o vinho. Bom, hein? Que legal. Cara, muito bacana. Meu querido, obrigado de coração pela ter aceitado o nosso convite, mais uma vez gravando aqui conosco, e sempre essa figura, primeiro, simpaticíssimo, né? Um cara muito agradável, muito humano, gosta muito de ajudar as pessoas, serve muito, isso é alguns princípios que nós também seguimos, e eu também, sempre que eu posso, eu procuro ajudar muito, procuro servir, e a gente, com certeza, sempre é muito retribuído. Pô, que e, cara... isso é legal falar para um cara que serve bastante como você, porque a gente se conheceu fazendo exatamente isso, né? Você fazendo isso, né? Eu estava servindo, né, no grupo, a gente conversou e dali nasceu uma amizade muito legal. E é importante, assim, passar isso para as pessoas, né? Porque logo que eu comecei em transação, eu segui o mesmo roteiro do que quando eu comecei no tributário. Sim. Pô, se eu consigo me conectar com pessoas que já estão atuando, né, eu vou crescer mais rápido. Sim. E aí eu criei um grupo de WhatsApp, né? Primeiro, estava estudando muito freneticamente ali, já tirava, mesmo que teoricamente, as dúvidas de muita gente, né? E aí eu fui incorporando pessoas como você, né? E depois o Darcy também. E isso elevou, né, a minha capacidade de implementar na prática a teoria, né? Que eu estava ali já treinado. E você, enfim, quando eu vi Gessino gerando valor, eu fiz, preciso conhecer esse cara. Aí a gente se conectou ali eu vim para cá, para São Paulo, a gente se conectou, o santo bateu desde a primeira conversa. Foi legal. Enfim, então não tenham medo, né, de criar coisas, de se conectar com pessoas, de bater a porta, de pedir favor, enfim, ter humildade, né, intelectual, de servir também. Então, acho que isso é um ponto. E um ponto que vocês fazem muito bem é isso, gerem valor. Né? O mundo se encarrega de entregar de volta o que a gente está plantando. Legal. Valeu. Legal. Eu tenho boas expectativas porque foi o único parceiro nosso que eu conheci dentro de uma livraria. Verdade. Sou de entrar em livraria, eu conheci você lá dentro, então acho que tem tudo para dar certo. Boa, com certeza. Com certeza. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Foi bom. Foi legal. Sempre contribuindo bastante aqui. E Lucas, muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, valeu. Tamo junto. Valeu, Darcy. Um abraço, foi um prazer. Foi bom. Tá bom? Valeu. Obrigado, pessoal. Acompanhe aí os nossos vídeos no YouTube, Instagram.
clica no sininho, né? Que fala, né? Ó, tô virando blogueiro. Clica no sininho, compartilha esse vídeo e comenta também, que é importante o seu comentário aqui para nós, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.